Bom dia, com alegria. Deus abençoe a tua vida, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Seja bem-vinda a esse canal que é uma bênção para a tua família, para você aonde você estiver agora, que você venha receber o cuidado de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem muitas delongas, eu gostaria já de começar o nosso devocional a qual eu comecei agora a meditar a palavra de Deus no livro de Jó. E Jó, ele tem me ensinado bastante lições sobre como lidar com certas perdas, com certos traumas da vida. E eu creio que todos nós carregamos às vezes algumas marcas de traumas e perdas, né? Se nós formos falar o que nós já perdemos muitas coisas, mas podemos aprender com Jó como ele lidou com essas perdas e como ele sobressaiu. E vamos aprender hoje a lição como sobressair mediante as perdas e traumas das nossas vidas. Amém? Se você já passou por alguma perda, se você está passando por alguma perda, se você não se recuperou de algum trauma, então que o Espírito Santo de Deus ele venha sobre a tua vida te ensinando a lidar com essas tempestades, com essas tribulações. Mas eu creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela divide entre a alma, a junta e a medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Está ali em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E João 8:32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo, porque a Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se você crê, deixa um like, diga amém concordando, porque devemos ter concordância. Tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Então se você está ligado nesse mesmo propósito de ser abençoado, então que você venha começar a glorificar Deus, porque Deus tem algo maior para te abençoar. Deus tem um propósito, um plano para a tua vida. Então somente creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler até o 20, que diz assim, dessa seguinte maneira: que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio sobre e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa dos seus irmãos primogênito, eis que um grande vento veio sobre da lei no deserto e deu-lhe nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou somente isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Papai querido,
estamos aqui hoje diante de Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus que tem nos abençoado, o Senhor é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. E sabemos que sem a Sua mão protetora, sem os Seus olhos fitados sobre as nossas vidas, seria difícil escapar das garras de Satanás, das garras do inimigo, papai. Queremos, meu Pai, te agradecer e te adorar, Senhor. Te adorar pelo que o Senhor é e representa sobre as nossas vidas, Senhor. Se alguém estiver, meu Pai, desiludido, sem esperança, mas que o Senhor, nessa manhã, o Senhor venha, meu Pai, resplandecer a Tua luz sobre estas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, papai. Abençoa, Senhor. Abençoa. Não deixe que o inimigo venha, meu Pai, colocar pensamentos, meu Pai, negativos sobre as mentes deles, papai. Mas que eles possam enxergar a luz no final do túnel. Sabemos que essa luz é a luz de Jesus Cristo, que ilumina toda a terra. Nós te glorificamos, te exaltando. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti e a mais ninguém, para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Nós vemos aí, né, as boas novas, né? É difícil nós recebermos as boas novas, mas às vezes nós recebemos mais as más notícias do que as boas novas. Porque o trabalho de Satanás sobre as nossas vidas é desanimar o crente. É fazer com que o crente ele não enxergue as boas novas de Cristo sobre a vida de cada um de nós. O inimigo, às vezes, ele coloca essas notícias de derrota, essas novas de sofrimento, essas novas de tribulação, as tempestades que muitas vezes, algumas das vezes, não passam, dá a impressão que não acaba jamais as tempestades sobre as nossas vidas. O inimigo ele quer dar a impressão que a tempestade jamais vai passar, que o deserto jamais vai passar, que você vai continuar andando no deserto, naquele sol tremendo, ardente, e jamais vai conseguir sair do deserto. Então o trabalho do inimigo das nossas almas é isso, é fazer com que nós venhamos pensar que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero declarar nesta manhã que em Cristo Jesus tem solução sim. Nós vemos aqui o livro de Jó, é um livro que trata, né, do trauma, de feridas, de perdas, e é um livro que é propício para os nossos dias de hoje, como foi de antigamente. Ele sempre está atualizado, porque quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a ler esse livro, esta palavra de Deus, nós começamos a ver que Deus, ele sempre tem um olhar, mesmo que seja diferente, mas é um olhar para abençoar. Abençoar, só basta somente você crer. Deus aqui nesse livro de Jó, Deus ele testemunha da vida de Jó. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: será que Deus ele tem testemunhado de sua vida? Será que Deus ele tem dado testemunho da tua vida? Olha só que interessante. Deus aqui ele fala que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. E daí quando ele é atacado por Satanás, porque Satanás ele foi diante dos filhos de Deus e foi questionar sobre a vida de Jó. Jó não blasfema contra o teu nome, porque você dá tudo o que ele precisa, ele tem tudo e nada falta para ele. Às vezes quando nós estamos na nossa área de conforto e nada nos falta, e está tudo favorável, às vezes muitas pessoas, por estar tudo favorável, elas esquecem que quem realmente sempre esteve no controle é Deus. Mas aqui com Jó foi diferente. Mesmo ele tendo essa área de conforto, mesmo ele tendo essa área de
de bênção sobre a vida dele. Mas Deus ele conhecia Jó de tal maneira, mais do que o próprio Jó, de dizer que esse é o homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Na nossa vida temos que ser assim também. Nós temos que tecer de tal maneira para Deus, para que Deus possa testemunhar das nossas vidas, porque Deus ele nos conhece muito além do que nós mesmos possamos nos conhecer nós mesmos. Olha só, às vezes você fala assim, eu sei quem eu sou, mas Deus sabe realmente quem você é na hora da dificuldade. Na hora da abundância é fácil você falar, eu sei quem eu sou, porque nada te falta, nada você precisa, você não precisa pedir nada para ninguém, e daí fica na sua área de conforto, e Deus está ali no cantinho. Você muitas das vezes esquece o que Deus fez para você, o que Deus pode fazer mais ainda para a tua vida, para com a tua família. E aqui nós vemos aqui que quando Jó ele recebe as novas, é que quando eu falo novas, não é novas de bênção, mas é novas mesmo de notícia ruim de perdas dos filhos que morreram, dos bens materiais dele que ele perdeu, das casas que ele perdeu, dos servos que ele perdeu. Ele ali naquela época no Oriente, ele era considerado um homem mais próspero ali daquela época. Então ele perdeu tudo isso. Só quem perdeu sabe o sentimento da perda. Só quem sofreu uma perda sabe como é. Às vezes quem não perdeu nunca vai saber e nunca vai ter o sentimento de uma perda. Então aqui nós vemos aqui que quando ele recebe essas notícias de novas, e nós vemos assim que talvez era para ele pegar e falar assim, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não merecia isso. Muitas das vezes, algumas pessoas, ela começa a questionar Deus, por que Deus fez tal coisa com ela. Mas aqui, quando nós olhamos aqui no versículo 20, que vai dizendo dessa seguinte maneira. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. O segredo para ser uma pessoa vitoriosa na presença de Deus, depois de sofrer uma perda, depois de sofrer um trauma, depois de escapar ileso com vida e Deus ter te dado o livramento, é adorar. Nós nascemos para adorar Deus. E isso daqui mostra bem claro que mediante o sofrimento, mediante as perdas, mediante os traumas que Jó tem passado, ele tem adorado a Deus. Ele se prostrava a Deus em adoração, porque ele sabia que o Redentor, o seu Deus, estava com ele e estava todo o tempo ali com ele. E mediante aí as situações que ele passou, ele não parou de adorar a Deus. A pergunta que eu falo para você nessa manhã, bem rapidinho: você tem adorado a Deus mediante as perdas, mediante os traumas, mediante as tribulações, mediante as tempestades que sobreveio sobre a tua vida? Esse é um grande questionamento que devemos refletir para com Deus. Se você tem adorado, então continue adorando, porque nós somos adoradores por excelência. Deus, ele pode mudar a sua história do dia para a noite. Deus pode mudar a sua situação do dia para a noite. Deus está mudando a sua história e Ele quer mudar a sua história, mas isso depende se realmente você é um verdadeiro adorador ou não é um adorador. Porque a palavra de Deus nos diz dessa seguinte maneira, que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores, e que possamos nessa manhã dizer: eu sou esse verdadeiro adorador. Que você venha declarar
repetindo comigo: eu sou o verdadeiro adorador. Eu não sei o que você tem passado nesses meses, no ano passado, nesses anos todos que você tem vindo para Cristo, que você está caminhando com Cristo. Eu não sei que o inimigo tem feito para que venha fazer com que você venha perder a sua fé, ou que você venha desanimar na presença de Deus. Talvez o inimigo tenha falado para algumas pessoas: antes, quando você estava no mundo, sua vida era melhor, você não passava por tais situações, por humilhações. Mas o inimigo, às vezes, ele coloca certas situações, às vezes até permissão de Deus para com as nossas vidas, para que nós venhamos crescer, amadurecer, ter experiência, para que possamos ensinar outras pessoas que estão vindo na presença de Deus, para que possamos ter essa experiência, essa força, para transmitir e contagiar com a presença de Deus o que Deus tem feito em nossas vidas, e mostrar que nós temos vencido com Deus, porque nós temos caminhado no caminho de Cristo Jesus. É esse o objetivo: mostrar para as outras pessoas que somente com Cristo somos mais do que vencedores. Se você está nessa mesma sintonia que eu estou falando, você está no caminho certo, o caminho de abundância, o caminho de bênção, a qual Deus ele vai te abençoar. De uma hora para outra ele vai te abençoar, ele quer te abençoar. Então somente creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Somente creia que o Senhor ele quer te abençoar, ele quer te dar a vitória, ele quer fazer com que você venha caminhar com ele, venha caminhar na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até logo.